Boa noite, graças a Deus, mais um dia que nós podemos nos reunir e poder falar um pouco a respeito da Palavra de Deus. Como sempre, nós vamos escutar uma música para esperar o pessoal entrar aí. Você que está entrando agora, pega, aproveita e vai chamando o pessoal para estar junto conosco. Amém? Vamos ouvir a música então. Vai marcando as pessoas aí. Vou marcando as pessoas. Marcar a mãe. Adilson, não sei se já está vendo aí. Oh Senhor, Tu és santo, Tu és santo. Glória a Deus. É bom a gente ouvir um pouco um pouco de música, né? Só vou botar aqui para ver se. Boa noite. Graças a Deus. Vou botar compartilhar aqui primeiro na minha página e a gente já começa. Dá boa noite aqui pra avó que entrou na live. Isso, vai dando aí, Léo, enquanto eu vou. A Cassi, a mãe, a Maria Hinkel. Ô, Dona Maria. O tio Ayrton. O Ayrton é fiel, hein, ó. A Gisele e o Mauro. Ô, Gisele, que bom que tá aí, gente. Josias Mirek. Henrique Félix. Oh. Fazia tempo que não entrava, então. Valeu. Saudade. Hoje de manhã ele esteve aqui em casa aqui, trazendo uma cesta básica aqui de doação. Muito obrigado, Henrique. Que Deus te abençoe grandemente. Eu estava com saudade da participação aqui. Amém. Por enquanto, essas pessoas que tá avisando aqui, mas eu acho que já tem mais pessoas, tem 12 online. Tem 12 online. Hoje? Já entrou bastante. Entrou Deixa eu direto, só compartilhar. Compartilhar agora. Eu acho que eu compartilhei no meu perfil.
Vamos lá. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Sermão do Monte, né, que a gente está estudando já tem, eu acho que mais de meio ano. Vamos continuar estudando hoje aqui. Hoje nós vamos estudar a mortificação do pecado. A semana passada nós estudamos as 2 semanas passadas nós estudamos o Mateus 5, o versículo 27 e 28. Hoje nós vamos estudar o 29 e 30. Então nós vamos estudar Mateus 5, 29 e 30. Se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês, vou dar um minutinho só para vocês pegarem. Mateus 5, Sermão do Monte, versículo 29 e 30. Eu vou ler na revista e corrigida, tá? Não, eu acho que não, mas vamos lá, é assim, ó. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que tu perca um membro do teu corpo do que ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque é melhor tu entrar no céu sem um membro do que perca todo o teu corpo lançado no inferno. Vamos fazer uma oração? Querido Deus e amado Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo e maravilhoso nome. Obrigado, Senhor, pelas palavras que tu nos deixa. Obrigado, Senhor, por tu nos ensinar todos os dias, por tu nos mostrar o caminho que nós devemos andar, por tu mostrar, Senhor, o que nós devemos fazer, como nós devemos nos portar em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tu vai olhar e vai dizer para mim assim, essas palavras são duras. Se nós olharmos desde que nós estávamos olhando, começamos o Sermão do Monte, tudo que aconteceu até agora, aí chegamos no 27 e no 28 que fala a respeito do pecado, né? Um pouco antes, que já fala a respeito de não matarás, depois fala de não adulterarás, né? Então, e na realidade está falando para nós não somente do ato em si, do ato pecaminoso, mas de tudo que anda por trás disso. E aqui Jesus está dizendo para nós que se o nosso olho pecar, é melhor que a gente arranque ele e entre no céu com falta de um olho do que perder a nossa vida. Se a mão direita pecar, tire a mão direita, e que é melhor entrar no céu sem a mão do que perder o corpo, sabe? E eu acho interessante, eu quero que ele fala, deixa eu ver, quando ele fala assim, essa segunda parte que ele diz, se a tua mão direita pecar, às vezes para nós isso não é muito importante, né? Qual é que é a mão direita ou a mão esquerda, mas para o povo lá, se nós irmos lá, os balduínos, os judeus, essas pessoas lá, a mão direita, ela é a mão principal. Tudo que é feito com o comprimento, comida, tudo é feito com a mão direita. A mão esquerda não serve para nada. A mão esquerda, ela serve somente para quando a gente tu te lavar. Quando tu vai ao banheiro, ela serve para se limpar. A mão esquerda só serve para isso. Então, por isso que lá nesse local, quando uma pessoa rouba, eles cortam a mão fora, eles cortam a mão direita, porque a mão direita é a mão que faz tudo. Então, no momento, por isso que ele fala que se te cortarem a mão direita, ou seja, a coisa mais necessária que tu tem, a coisa mais importante que existe, ou seja, se te tirarem um olho, que é o que tu enxerga, ele está falando de coisas importantes. Quando ele está falando a respeito disso, ele está falando de coisas que são profundamente importantes na tua vida. Então, aquilo que é importante na tua vida tem que ser retirado, porque é muito melhor tu tirar essas coisas importantes da tua vida que tu perder a tua vida inteira e ela ir para o inferno, sabe? Como é que eu posso dizer? Nós deveríamos pensar com muita seriedade sobre isso, nós deveríamos pensar com muita seriedade a respeito do pecado, sabe? Nós não conseguimos entender, faz dois estudos que eu estou falando sobre o pecado, e se nós entendêssemos de verdade o que é o pecado e o que o pecado faz na nossa vida,
nós não pecaríamos. Nós correríamos longe de tudo isso, sabe? O pecado é algo de uma gravidade extrema, sabe? Como é que nós temos levado a sério esse pecado? Será que nós temos colocado ele em evidência na nossa vida? Em evidência que eu digo não que a gente vá fazer alguma coisa que ele seja importante, mas será que nós temos botado em evidência para que nós pudéssemos combater ele? Nós temos que ter isso no nosso coração, uma vontade extrema de combater o pecado, uma vontade extrema de lutar contra o pecado e não brincar com o pecado como nós fazemos muitas vezes, sabe? Nós sabemos que nós temos uma dificuldade em algum assunto e nós damos chance para isso. Eu vou usar um exemplo de que aconteceu comigo. Faz 10 anos que estou em Santa Catarina e eu sempre gostei de futebol. E mesmo sendo ruim, muito ruim, eu jogava muito mal, mas eu sempre gostei de futebol. Só tinha um problema: o futebol, eu tenho um espírito de competitivo muito grande. Então todas as vezes que eu jogava futebol, eu queria vencer, e isso me levava a discutir, isso me levava a perder a comunhão com os irmãos. Às vezes até os irmãos da igreja, a gente fazia futebol lá entre os irmãos da igreja, de vez em quando se pegava no pau lá. Não se pegava no pau literalmente, mas se xingava. Então às vezes a gente ficava triste um com o outro por causa de um futebol. E aí o que eu fiz? A última vez que eu joguei futebol, se eu não me engano, eu joguei contra o meu irmão, o pastor Goulart. E nós discutimos, eu e ele discutimos, dentro da cancha de futebol, uma cancha de futebol de salão. E aquilo ali foi muito forte para mim. Eu não quis mais. A partir daquele momento eu disse: quer saber de uma coisa? Eu não vou mais jogar futebol, porque está me fazendo mal. Então eu cortei o futebol da minha vida, mesmo o futebol fazendo bem para mim, fazendo bem no sentido físico, mas eu não podia mais continuar com o futebol na minha vida. E tem muitas coisas que eu faço na minha vida que eu começo a fazer disso. E um dia até acho que eu até já comentei numa live a respeito uma pessoa disse para mim que do jeito que eu dirigia, ele não iria mais andar comigo. E aí eu comecei a pensar: se eu estou dando esse tipo de exemplo na direção, então eu tenho que parar de dirigir, ou eu tenho que mudar. E eu resolvi tentar com todas as minhas forças mudar. E eu tenho lutado para dirigir de uma forma mais consciente, menos corrida, e para ser uma pessoa mais correta, para eu não parar. E se eu ver que eu não consigo vencer isso, eu tenho que parar de dirigir. Então é muito melhor eu perder as coisas que são importantes na minha vida do que eu perder a minha vida. Isso que ele quer falar nisso aqui. Assim, Jesus está ensinando que é horrenda, é horrível a natureza do pecado, que o pecado ele nos afasta de Deus. Se nós entendêssemos a dificuldade, o perigo que o pecado envolve, nós não pecaríamos, sabe? É difícil da gente querer explicar para as pessoas o que é isso, porque tem que cair a ficha. Sabe, de tu entristecer mesmo quando tu faz alguma coisa errada. É isso que ele quer falar para nós. E nós deveríamos tratar o pecado de uma forma tão radical, nós nos desvencilhar disso de uma forma definitiva. Eu falei aqui a semana passada, e eu acho isso muito importante, da gente dizer assim, se nós amássemos a Deus suficientemente, nós não pecaríamos. Se nós odiássemos o pecado tanto, nós não pecaríamos. Então, se nós continuamos pecando, é porque nós ainda não odiamos o pecado de tal forma. Eu usei a respeito de uma comida que você detesta, sabe? Pega uma comida lá que tu não consegue comer de jeito nenhum, e se alguém te servir isso, cara, tu não vai comer. Por quê? Porque aquilo tu detesta, aquilo não é bom para ti, tu não gosta, aquilo te faz mal, aquilo te dá repulsa. E quando nós olhássemos para o pecado, nós éramos para olhar dessa forma. Olhar para o pecado e ter repulsa. Olhar para o pecado e ter nojo,
sabe? E na realidade nós não é isso que nós fizemos. Ao contrário, nós passamos horas e horas nos alimentando de coisas ruins, sabe? A gente costuma dizer, hoje em dia, nós temos a internet, uma ferramenta maravilhosa, a qual nós estamos usando aqui agora para falar a respeito da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo que nós podemos fazer coisas boas, nós temos uma probabilidade imensa de todas as coisas. Ou seja, se a gente vai no Google ali e digita o que tu quiser, qualquer coisa que tu quiser, o Google te dá. O Google não importa o que tu peça, ele te dá. Então tu tem uma facilidade de conhecer a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo tu tem uma facilidade de pecar imensa. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, os nossos irmãos da igreja, eles proibiam de colocar TV em casa. Tinha muitas igrejas que era proibido colocar TV em casa, porque a TV, ela é uma janela, os amigos, eles diziam assim, ó, a TV é uma janela do inferno, que entra coisas, e se tu parar para pensar, muitas programações são desse tipo. Então tu liga a televisão e enche a tua casa daquilo que está dentro da televisão. E isso, nós estamos falando de 30 anos atrás, de novelas. Nós estamos falando de filmes, de jornais. E hoje com a internet, cara, olha o que tu pode puxar para dentro da tua vida pela internet. Como tu pode crescer espiritualmente com a internet e como tu pode ir a derrocada, ladeira abaixo com a internet. Então assim, é uma ferramenta maravilhosa, mas ao mesmo tempo tu pode ser uma pedra de tropeço, pode ser um princípio de uma ladeira, o princípio de um precipício, sabe? Então assim, nós temos que ver o quão valioso é as coisas de Deus e nos livrar de tudo que pode servir de armadilha para que nos leve a tropeçar. Ou seja, se a internet está me fazendo pecar, se a TV está me fazendo pecar, se lá sei eu o que está te fazendo pecar, te livra disso. É isso que Cristo está falando agora aqui. Cristo está falando para que a gente se livre das coisas que nos atrai para o mal, as coisas que nos levam a tropeçar, as armadilhas. É lógico que ele não está dizendo para ti, vai e arranca o olho fora, eu não consigo fazer tal coisa por causa que os meus olhos vão direto para lá, eu vou arrancar os meus olhos. Não, tu não tem por que arrancar os teus olhos, mas tu tem como, vamos usar a internet como a internet ser o canal do teu erro. Então, aí eu chego no computador, entro no telefone, no tablet, não interessa onde que tu acessa a internet, e aí tu erra por intermédio daquilo. E aí, então eu vou arrancar os meus olhos porque eu estou vendo. Não adianta, não precisa tu arrancar os olhos, basta simplesmente tu largar a internet de mão. Nós temos que nos livrar das coisas que estão nos fazendo pecar, não necessariamente arrancar o olho, arrancar mão. Ele usou isso como como é que é, Leonel, quando é uma coisa maior? Que hipérbole? Não me lembro como é que é o nome. Mas é quando tu fala uma coisa que é para impactar mesmo, sabe? Que nem quando Paulo diz assim, mesmo que a gente dê o nosso corpo para ser queimado, é lógico que a gente não vai dar o nosso corpo para ser queimado. Ele está falando algo bastante grande para que assim a gente consiga compreender. E é isso que Cristo está falando aqui. Cara, se o teu olho te faz pecar, arranca. Se a tua mão te faz pecar, arranca. É muito melhor. Oi? Dá um jeito o que ele está dizendo é dar um jeito de parar. Te livra do pecado, te livra do que está te fazendo pecar. É isso que ele está falando nessa passagem. A escravidão que a gente falou ontem, né? Uhum. Exatamente. Aquilo que está te fazendo escravo, tu tem que te livrar. Nós somos escravos, nós nascemos para ser servos, nós somos servos de alguma coisa. Ontem o Leonel falou isso aqui.
somos servos de alguma coisa. Do que tu tem sido servo? É isso, essa deveria ser a nossa pergunta. A nossa escravidão, nós estamos colocando para Deus ou nós estamos colocando para nós? Estamos colocando para Deus ou estamos colocando para o pecado? Quem tem sido nosso Senhor? Tem sido a internet, tem sido a televisão, tem sido os colegas de trabalho, os colegas de escola, os colegas de lá sei eu do que. Mas isso que está fazendo mal para a nossa vida tem que ser cortado. Voltando, como tu falou, porque foi dito ontem, que foi falado que a gente é escravo, e a minha sugestão foi a gente parar de perguntar por que a gente está fazendo as coisas, porque muitas vezes, mesmo tu tendo tendo tu mesmo como senhor, por exemplo, tu se convence de que tu quer um carro novo para ajudar as pessoas, mas tu ajudar as pessoas não quer dizer que tu é um cristão. Né? Muitas vezes a gente tá ajudando os outros justamente para ter justificativa para comprar um carro ou para poder postar foto no Instagram e receber elogio. A gente às vezes está servindo a nós mesmos. Então o que eu sugeri ontem foi a gente parar de perguntar por que a gente está fazendo alguma coisa e começar a perguntar para quem. Aí a gente vai ver de quem que a gente é servo. Eu estou fazendo isso pro meu amigo, então tu tá sendo servo do teu amigo nessa atitude. Eu tô fazendo isso pra mim, então tu tá sendo servo de ti mesmo, tu tá sendo um escravo da tua própria é o amor próprio, né? Aquilo que Paulo fala dos comichões. E isso nós conversamos um pouco também a semana passada a respeito da pecaminosidade do pecado, né? Que nós pegamos muitas vezes, às vezes até, eu não estou falando, agora só estou falando de internet, de coisas que estão nos atrapalhando, mas às vezes até dentro da igreja. Às vezes nós fizemos as coisas para a igreja e isso nos atrapalha. Vamos usar as quartas-feiras que nós estamos indo lá na Ceasa. De repente eu vou lá na Ceasa, pego as coisas para vir aqui trazer, mas o intuito não é, na realidade, o nosso intuito de levar aqueles alimentos para aquelas pessoas, é lógico que é ajudar eles na situação precária a qual eles se encontram e que eles possam se alimentar por intermédio daquelas frutas e legumes a qual nós conseguimos ali, mas no momento que é mais importante que a visibilidade que isso vai me trazer, isso é completamente errado. Muitas vezes eu subir no púlpito e pregar, isso vai fazer mal para mim. Por quê? Porque eu estou procurando visibilidade. É o que fala para nós lá, que a nossa no 20, me esqueci qual é que é o capítulo, o versículo, que fala que a nossa justiça tem que exceder muito a dos fariseus. Por causa que nós temos que os fariseus, nós olhávamos, eles iam para a esquina orar de em pé, em alto som, para poder propagar o que eles estavam fazendo. Não é isso que Cristo quer. Deus quer, então é pecado eu ir lá na esquina e orar? Não, não é pecado eu ir lá na esquina e orar. O pecado é eu ir lá me mostrar. Agora, no momento que eu vou lá para que a honra e a glória seja para Deus, isso é bom. Que a honra e glória seja para Deus, qualquer coisa que eu faça é interessante. Se eu entrar para ver televisão e seja para a honra e para a glória de Deus, como o Leonel falou, se eu perguntar para quem que eu estou fazendo as coisas vão mudar. Porque eu estou fazendo isso para mim, eu estou fazendo isso para a igreja, eu estou fazendo isso para minha esposa, eu estou fazendo isso para o meu filho, ou eu estou fazendo isso para Deus? Se nós estamos fazendo as coisas para Deus, está certo. Por quê? Porque é isso que Deus quer. Porque todas as coisas nós temos que fazer para a honra e glória de Deus. Porque lá fala em Neemias 8:10 que a alegria do Senhor a nossa força é. Ou seja, eu só sou forte quando eu consigo ver que eu estou alegrando a Deus. Eu só tenho comunhão com Deus quando eu vejo que eu estou fazendo a vontade de Deus, quando eu estou cumprindo os mandamentos de Deus. Por isso eu devo mortificar o pecado, por isso eu devo mortificar o meu eu, por isso eu devo parar de pensar nas coisas do mundo e pensar nas coisas de Deus. Isso que ele quer dizer aqui nessa passagem. Não sei se tem algum comentário, não tem? O pessoal hoje está quieto. Só para comentar quem é o versículo 20 que fala dos fariseus. Ao 20, fala lá. Entrou o Marciano. Ô Marciano, monta aí. Acabou de entrar. A Daiane Souza, o Tito Mendes entrou também. Ô Tito, fazia tempo que não entrava também, né? A mãe já está aí, não? Já, ela entrou lá no começo. Entrou lá no início. O Pablo Wolff entrou. Ô Pablo. A Maria Estela Cammers. A Dona Maria, Dona Estela. A Adriana Pritula, Júlio César Ô Adriana.
Júlio César Onofre. Onofre. Bem-vindo, Júlio. Adilson Torres. O Adilson. Maria Salete Moraes, ela comentou, ela pediu oração pelo sobrinho dela, Guilherme Augusto, e a esposa dele, e a sobrinha Jennifer Estela e o esposo dela. O pessoal da igreja e tudo que está olhando, por favor, ore por essas pessoas. Os 2 sobrinhos e os respectivos cônjuges. Não sabemos, mas Deus sabe qual é o motivo, né? Amém. Vamos lá para eles. Amém. E a Emanuele Vieira Saturnino também. Ô, Mani, que bom que tu tá aí, Mani. Que Deus te abençoe. Teve bastante comentário dizendo oi e tudo mais, dessas pessoas que eu falei que entraram. E a Emanuele acabou de comentar aqui. Amém. Amo esse versículo de Neemias 8:10. Amém. Esse versículo é maravilhoso. Eu amo ele. E tu vê, uma hora eu quero fazer ali na igreja, eu quero fazer uma pregação a respeito disso. Para ver, ele é maravilhoso, que às vezes a gente pega só ele, mas se a gente pegar o contexto dele todo, cara, é maravilhoso, que a gente vê ali, Esdras está pregando em praça pública, Neemias é o governador do local, Esdras começa a pregar, a cidade de Jerusalém ela está totalmente destruída, aí Neemias reconstrói os muros, e a cidade, além de destruída fisicamente, ela está destruída espiritualmente. E Esdras começa a pregar e começa a ensinar o povo de novo a respeito da palavra de Deus. E eles estão sentados em praça pública, só para você saber o que está acontecendo lá em Neemias 8. Aí ele começa a ensinar em praça pública, e chega na hora do almoço ali, está todo mundo escutando, e aí Esdras diz assim: agora vocês vão para a casa de vocês, almocem e de tarde vocês voltem. O povo diz assim: não, nós não queremos comer, nós queremos ouvir a palavra. O povo não queria sair dali porque queria degustar a palavra, se alimentar somente da palavra, porque eles queriam conhecer a palavra. Se nós conseguíssemos, se nós tivéssemos essa ânsia, esse desejo, e aí nós íamos dizer: a alegria do Senhor a nossa força é. Sabe, é maravilhoso essa passagem. Mãe, que Deus te abençoe muito, mãe. Glória a Deus por isso. Então, assim, nós temos que entender que não é literalmente nós temos que arrancar os nossos olhos, não literalmente nós temos que arrancar a nossa mão, mas literalmente nós temos que arrancar as coisas as quais estão fazendo que nós pecamos. Nós temos que tirar tudo que nós pecamos. Se dirigir está te fazendo pecar, pare de dirigir. Se jogar futebol está te fazendo pecar, pare de jogar futebol. Se ir na escola está te fazendo pecar, para de ir na escola. Se o teu trabalho está te fazendo pecar, troque de trabalho. Faça alguma coisa, se livre das coisas que estão te trazendo para o lado do pecado. É isso que Cristo quer falar nessa passagem. Que nós temos que mortificar o pecado, nós temos que mortificar a nossa vida e deixar de viver e viver Cristo realmente. Nós devemos observar algumas coisas para isso, sabe? Nós temos que ver que a natureza do pecado traz consequências para a nossa vida. Então nós temos que ver que muitas vezes nós temos uma visão distorcida da gravidade do pecado. Sabe, nós não conseguimos entender a gravidade do pecado, nós temos uma visão distorcida. Nós temos aquela mania que às vezes eu vejo pessoas dizendo assim: ah, mas o pecado dele o dele não. Na realidade não. Nós temos uma dificuldade de enxergar o pecado na nossa vida. E o nosso pecado nunca é grande. O pecado do outro é uma coisa de louco. Agora o meu pecado, não, o meu é um pecadinho. O do cara lá é um pecadão. Entende? E nós temos que entender que não existe pecado menos grave e nem mais grave. O que existe é pecado. Isso nós temos que entender. Sabe? O pecado é real. E nós temos... E o pecado não deixa que nós consigamos ter uma vida de santidade. Sabe? Nós começamos com o pecado, por menor que seja, nós vamos nos afastando da presença de Deus e a nossa vida de santidade acabou-se. A palavra de Deus para nós diz assim, ó: sede santo, porque o Senhor é santo. Então nós temos que ser santos. Isso está em Pedro, tá? Nós temos que ser santos. Aí às vezes, até eu já comentei aqui a respeito de uma vez, a minha sogra disse para mim
que eu me achava santo, e eu disse para ela que eu era santo. Ela disse que eu era como é que é? Me esqueci agora. Arrogante. Tu é muito arrogante. Disse, não, eu sou santo porque Cristo morreu na cruz do Calvário e me santificou. E eu tenho que lutar com todas as minhas forças para fugir do pecado, para me dizimar o pecado da minha vida. Eu tenho que acabar com o pecado, com todos os desejos. Quando vem algum pensamento mal na minha cabeça, eu tenho que repreender em nome de Jesus. Isso eu tenho poder para fazer. Eu tenho poder para... Eu sou escravo. Nós lemos, se eu não me engano, é Provérbios 4:23, confirma para mim, que nós somos escravo dos nossos pensamentos. Cuide os vossos pensamentos, porque eu acho que é isso, Provérbios 4:23, se eu não me engano. Confere só. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Então tudo que nós pensamos, ou seja, nós somos escravos dos nossos pensamentos. Então, se eu levar os meus pensamentos cativos e na minha cabeça estar os pensamentos de Cristo, vai mudar. Como o Leonel falou, para quem que eu estou fazendo isso? Eu quero trocar de carro para quê? Para quem que eu quero trocar de carro? É para eu me mostrar? A respeito da semana, ontem ele falou a respeito do meu carro, né? Eu brinco que eu tinha um escortezinho com 2 podrezinhos, um na frente e um atrás, e os 2 se encontravam no meio, né? Eu tinha que tomar antitetânica para andar com o meu escorte. E Deus me abençoou que eu comprei o carro qual eu tenho hoje. E de uma forma maravilhosa, que Deus me vendeu por um valor bem abaixo do valor que ele estava de mercado e ainda parcelado. Ou seja, Deus fez com que eu tivesse esse carro melhor. E eu, no momento que eu cheguei num posto de gasolina, as pessoas me trataram de uma outra forma. Por quê? Por causa que eu tinha um carro melhor. Então muitas vezes a gente quer trocar de carro não para a gente ter conforto, mas a gente quer trocar de carro para que as pessoas olhem para nós com outros olhos. Então, qual é o objetivo de tu fazer as coisas? Então, nós temos que pensar a respeito disso. Qual o objetivo de tudo que nós fizemos? Nós temos, como eu falei, nós temos uma visão distorcida e isso nos impede de ter uma vida santificada. Ou seja, como eu falei, eu mudei aqui, quer ver? Eu trouxe aqui, eu peguei aqui para ler com vocês, Gálatas 5, no versículo 19, que fala a respeito do pecado. Gálatas 5:19, que diz para nós assim, ó: as coisas que a natureza humana são bem conhecidas, são elas: imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acesso de raivas, ambições egoístas, desuniões, divisões, invejas, bebedeiras, farras e coisas parecidas com essas. Então, assim, tudo que cai dentro dessas coisas ou parecida com isso é os pecados que nós devemos que ver. E eu achei interessante aqui que ele diz assim, ó, ambições egoístas. Às vezes a gente diz que o cristão não pode ter ambição. Cara, não é isso que a palavra de Deus diz para nós. Diz para nós ter ambição egoísta. Ou seja, tudo que eu quero crescer na vida para ser melhor. Eu quero crescer na vida para tal coisa. Eu quero crescer na vida. Ambições egoístas, isso é errado. Mas eu tenho que ter ambição. Eu tenho que melhorar de vida. Eu melhorar de vida para quê? Porque se eu melhorar de vida, isso eu li ontem em Coríntios 9, no versículo de 9 a 12, eu acho, que fala a respeito de que Deus quer que nós sejamos ricos. E quer que nós sejamos ricos para quê? Para que nós possamos ajudar mais as pessoas. Então, no momento que nós temos alguma coisa que Deus nos dá, para que nós possamos ajudar mais as pessoas, isso é maravilhoso. Então, assim, nós temos que ter ambição, sim. Por quê? Porque nós queremos ajudar mais e mais as pessoas. E aí, o que acontece? Nós começamos a ver a respeito disso que eu li aqui, da natureza humana,
Aí, por exemplo, vamos lá, o irmão não cai em imoralidade sexual ou em impureza indecente, mas de repente ele tem acesso de raiva. Aí de repente ele tem uma ambição egoísta, de repente ele tem briga com alguém, só que ele olha para mim e diz assim, ó, bem, eu pelo menos eu não tenho paixão, eu não adoro o ídolo, mas eu estou brigando com as pessoas. Eu estou caindo na mesma dificuldade. O problema é que nós temos uma visão distorcida do pecado e isso nos leva para longe da santidade. E por que eu estou falando isso? Que eu vejo que o meu irmão está pecando e eu condeno o meu irmão. É isso que fala a palavra lá em Mateus 7, que diz para nós, vamos chegar lá. Em Mateus 7 diz assim, ó, não julgueis para que não seja julgado, mas não julgueis hipocritamente. Ou seja, como é que eu vou dizer para um rapaz que ele está errado, que ele está com cisco no olho, sendo que eu estou com a trave enfiada no meu? Então nós temos que ter muito cuidado para quando a gente falar para alguém, nós não termos nada errado. Ou pelo menos nós lutar com todas as nossas forças. Aí tu vai perguntar para mim, e isso eu vi o Ed René numa pregação dele dizer assim, aí tu vai perguntar assim, então me diz uma coisa, Cláudio, tu que está pregando a palavra de Deus e falando, que tu falou 2 semanas a respeito do pecado, e agora hoje tu está falando falando a favor da mortificação do pecado, então tu não tem pecado? Cara, eu tenho pecado como qualquer um de vocês. O problema é que nós temos que mortificar o pecado. Nós temos que lutar contra o pecado com todas as nossas forças e assim nós ser pessoas diferentes. É isso que Deus quer de nós. Nós temos que ver que nós temos que ter óculos espirituais, onde a gente pode enxergar os pecados. Que a gente possa, lá, que nem em Coríntios 11, que diz para nós, que examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim ele enxerga o que ele tem de errado na vida dele e tira. E também ele ora lá no Salmo 139, no último versículo, dizendo assim, Senhor, vê se há em mim algum erro e me mostra para que eu possa corrigir. Então a minha vida tem que ser um constante, eu vou ser mais radical, escaneada. Sabe, nós não temos nem que examinar, nós temos que escanear a nossa vida todos os dias. Eu estou usando essa palavra porque hoje tem uma luzinha no meu carro que acendeu e eu fui lá no cara para ele ver, um eletricista. Aí o eletricista disse para mim assim, eu sei qual é o problema no teu carro, só que eu não sei aonde é o problema, então eu tenho que escanear, eu tenho que passar o scanner para descobrir onde é que é o pecado. Onde é que é o erro? E nós deveríamos fazer isso na nossa vida todos os dias, escanear ela, escanear fundo, sabe? Escanear sabe como é que funciona o scanner, né? O scanner ele passa uma luz e pega todas as imperfeições e mostra no outro lugar. É isso que é. Ou seja, a luz passa e aonde tem alguma coisa suja, ele vai copiar lá. Aonde está branco, ele não copia. É interessante isso, né? Às vezes a gente não para pensar, mas é isso. Tu bota uma folha e aí ele passa a luz e a luz olha o que está branco, ela não dá bola. E aí o que está sujo, ela mostra. Isso está sujo, isso está sujo, isso está sujo. Por isso que sai, quando tu passa o scanner, a folha sai toda branquinha, só sai o que está escrito na folha. Ou seja, todas as manchas, ela copia. Isso é o scanner. E nós deveríamos escanear as nossas vidas todos os dias. Amém? Que assim seja. Tem algum comentário? Não? O pessoal hoje está quieto aí? Sim, a Gisele disse que está com saudade. Ô Gisele, nós também estamos com saudade, Gisele. O Tito falou que ele dorme cedo e a mudança no horário da live atrapalhou um pouco. Mas as lives de quinta e domingo estão sendo cedo ainda? Continua às 8 horas. Quinta e domingo continua às 8 horas. E as nossas lives sempre vão pro YouTube também, depois ficam salvas no Facebook da igreja. Facebook e YouTube elas ficam, né? O Glauco entrou. Pastor Glauco, que Deus abençoe, pastor. E o Félix riu da tua piada com o Escort. Né? Do Escort. O meu escortezinho, coitado. Então, assim, existe 3 fatos, eu quero comentar a respeito de 3 fatos. Nossa, 8, 10, não, 10 e 12. 9 e meia, não, já foi 40 minutos já.
Eu quero fazer um comentário sobre 3 fatos, tá? 3 fatos que produzem a respeito da natureza. Primeiro fato, o pecado não se resume a atos pecaminosos. Isso que nós pregamos nas 2 semanas atrás. O nosso pecado não se resume somente a atos pecaminosos. Ou seja, muitas vezes nós achamos que o pecado em si é o que faz mal, mas não é o pecado em si. Nós cometemos o ato do pecado porque nós somos pecadores, né? Às vezes a gente acha que nós somos pecadores, por isso nós cometemos o pecado. Não, nós só cometemos o pecado porque nós somos pecadores, é o contrário. Então assim, o ato pecaminoso só acontece porque nós somos pecadores. Se nós não fôssemos pecadores, não teríamos problema nenhum. Segundo fato, o pecado é pecado independente do tamanho dele. Não existe pecado grave e não existe pecado leve. Agora sim, consequência é diferente. A consequência, vamos lá, se tu roubar 10 centavos, tu vai ter uma consequência. Se tu roubar 1 milhão de reais, vai ter outra consequência. Mas deixou de ser roubo? Roubou 10 centavos, roubou 1 milhão, tem diferença? Não tem diferença. É roubo igual. A consequência sim, mas o pecado é a mesma coisa. Então nós temos que ter em mente que não existe pecadinho ou pecadão. Nós temos que olhar o seguinte: nós somos pecadores. Então, até esses dias eu postei no Facebook. Nós não estamos aqui para julgar as pessoas, mas sim para amar as pessoas. E amar as pessoas às vezes compreende repreendê-las, mas nós temos que repreendê-las em amor. Então não existe pecado grande e pecado pequeno. Diante do ato consumado, por exemplo, o ato consumado de adultério e o ato pensado de adultério, consequência, é lógico que tem consequência. Se tu consumar o ato, tem uma consequência. Se tu ficar com o ato só em pensamento, tem outra consequência. Mas os dois são pecados iguais. Isso está escrito no... Mas muitas vezes a consequência do pecado na tua cabeça é a consumação dele, né? Sim. Então é aquele negócio que tu fala que o ato do pecado começa muito antes da atitude, né? Então a gente precisa começar a vigiar quando ainda é um pensamento, como tu falou, por causa de Provérbios 4:23. As nossas decisões elas são fruto do nosso pensamento, né? Então o pecado começou bem antes, a gente precisa matar ele antes de se tornar um ato. Isso nós falamos na semana passada, isso, né? É lutar contra o pecado, né? A gente não tem como impedir nosso cérebro de pecar. Sim. A gente é nossa natureza. A gente tem como lutar contra esse pensamento antes que ele se torne um pecado. O pensamento que nós temos foi o que eu falei, eu acho que foi na semana passada. Vamos lá, eu como homem, aí passa uma moça bonita. Eu olho para a moça bonita, isso é pecado? Não é pecado. Agora, se eu olhar a segunda vez para ela, isso é pecado. Então, assim, se eu olhar para ela e se olhar a segunda vez e eu repreender isso, ou seja, por quê? Por causa que eu sou de carne. Nós falamos isso semana passada. Se tu não estava participando, vai lá no YouTube e olha o que nós pregamos a semana passada. Se nós repreendermos o pecado antes dele se tornar um pensamento, ou seja, quando o pensamento vem da nossa cabeça, porque onde foi lido a semana passada e ontem o Leonel leu em Romanos 7, que diz assim: o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, porque se eu faço o mal que eu não quero fazer e não consigo fazer o bem que eu quero fazer, quem está fazendo não sou mais eu, mas é o pecado que habita em mim. Então assim, é o pecado que habita em mim que está fazendo. Só que o pecado que habita em mim, ele está me dando ideia. Se eu repreender, o pecado vai ser jogado de lado. Ou seja, eu vou tirar o olho e vou jogar fora. Eu vou arrancar a mão e vou botar fora. Eu estou tirando o pecado da minha vida. É isso que Cristo está falando aqui. Ou seja, no momento que o pecado vir a mim, eu vou repreendê-lo em nome de Cristo, e aí eu não vou ter pecado. Por quê? Porque eu combati o pecado, eu lutei o bom combate. Quem nós estamos ouvindo falar isso é Paulo. É Paulo, que é um cara
que nós conhecemos que ele era fariseu, ele tinha conhecimento da palavra de Deus, ele era estudado aos pés de Gamaliel, e mesmo assim ele tinha consciência que o pecado era mais forte que ele, mas ele combatia o pecado. Então é a mesma coisa que nós temos que fazer. Então, se eu pensar é pecado, se tu pensar e repreender, não é pecado, tu não caiu em pecado, porque tu repreendeu ele direto. Agora, se tu deixar esse pecado crescer na tua cabeça, tu imaginar, tu viajar, aí a única coisa que vai acontecer é daqui a um tempo ele acontecer o ato pecaminoso. A Grazi do Ivanir, ela entrou e já entrou... Já dando... comentando já. Não, já fez 2 comentários. Eu vou ler o primeiro, que ela disse: a diferença é que o pecado que não é levado ao perdão da cruz leva à morte e ao inferno. Isso. É o que nós somos, é o que está falando aqui. Se a gente não arrancar o olho, nós vamos para o inferno. Ou seja, o pecado, se nós tivermos o pecado dentro de nós e alimentá-lo e cair no ato pecaminoso, isso vai levar para o inferno. Ao invés de nós cortarmos ele, ao invés de cortar, é isso que a passagem diz: arranca o teu olho para entrar no céu sem um membro, mas pelo menos tu vai entrar no céu, né? Então é isso que essa passagem está dizendo para nós. Então, assim, nós temos que entender que tanto o ato quanto o pensamento, o pecado enclausurado na profundeza da nossa mente, tanto um quanto o outro, são gravíssimos diante de Cristo. Então não adianta nada eu ter pensamentos pecaminosos e só dizer assim: eu não faço. Cara, isso é tão pecado quanto tu fazer. Como eu falei, a consequência são diferentes, mas o pecado é igual. Nós temos que pensar dessa forma. Nós temos que levar cativo todos os pecados. Ela falou isso também. Tá, mas vamos lá. Vamos primeiro no segundo comentário. Ela fez 3. O olhar não é pecado, o pecado é desejar. Eu acho que é aquilo que tu falou. Isso. Basicamente, não desejar é um pouco difícil, né? Tipo, sim, a gente vai olhar e talvez a nossa mente imagine coisas, mas o fato de tu olhar novamente é tu incentivar a tua mente, incentivar né? a mente, isso. Agora, se tu mesmo tu vendo que a tua mente tá começando a fazer besteira, tu disser: não, eu não vou mais olhar, eu vou evitar, porque eu sei que se eu olhar de novo eu vou ter mais alimento para minha alimentar imaginação. mais o pecado. Daí tu já tá combatendo. É óbvio que é quase impossível a gente não ir pro pecado, sabe? O pecado não ser jogado na nossa mente. Isso que Paulo fala, né? O mal que eu não quero fazer, isso eu faço. A gente vai pensar, só que se a gente não incentivar, é o grande... Não alimentar o pecado... Cortar ele, é isso, corta ele. Antes de fazer. No momento que ele vinha à tua cabeça, tu corta ele. É isso que Cristo está falando assim. Isso é pecado, tu cortou ele, não é pecado. Entendeu? Não é que não seja pecado, mas não vai ser acreditado na tua conta. A Grazi também comentou, como a Bíblia diz, temos que levar todos os nossos pensamentos cativos e a obediência de Jesus Cristo. Cativos à obediência. É isso aí, nós temos que levar os nossos pensamentos cativos a Cristo. Todos os nossos pensamentos. Nós temos que pensar que nós temos que nos tornar não praticantes do pecado. Não só não praticantes, mas levar cativo os pensamentos desde o início, sabe? Não podemos tratar com menos importância algum ato pecaminoso por causa que é pequenininho. Sabe aquelas mentirinhas brancas que a gente fala, né? As mentirinhas brancas. Essa mentirinha não causa problema nenhum. Cara, é pecado mentir? É pecado, então eu não vou mentir. Eu não posso mentir. Por menor que seja. Entende? Por menor que seja. Vamos lá. Não por isso a gente tem que ser super sincero. Isso eu já falei. Às vezes a gente ser super sincero, nós nos tornamos pessoas não gratas. Nós nos tornamos pessoas que as pessoas olham para nós e ficam com raiva de nós. Isso a gente não pode fazer. Nós temos que amar as pessoas de tal forma a ponto de... tu chega um irmãozinho e diz assim: e aí, como é que eu tô? Tô bem arrumado. Tu olha pro irmão, o irmão tá virado assim, uma bandeira do divino, minha mãe dizia lá, né?
tu olha assim, tá muito feio, ele tá muito mal arrumado, ele tá muito estranho, assim, sabe? E aí ele pergunta assim, tão bonito, tu dizia pra ele assim, cara, tu não pode, cara, não, tu tá horrível, tu não pode dizer isso pra ele, mas tu tem uma forma de dizer assim, meu irmão, que tu tá legal, mas é que de repente se tu fizesse tal coisa e tal coisa, ou seja, eu não tenho porquê ser agressivo com as pessoas, mas também eu não preciso mentir. Então assim, nós não podemos tratar a mentirinha branca ou qualquer outro tipo de coisa. Cara, isso não tem problema. Não, tem problema sim. Nós temos que pensar que no momento que nós começamos a fazer, o pastor Joyce lá da igreja, ele dizia, da igreja lá Vida Nova, onde eu me converti, que a Grazi está lá ainda, ele dizia assim, ó, um pecado, um abismo puxa o outro, e essa é a realidade, infelizmente, um abismo puxa o outro. Se hoje eu vou fazer uma mentirinha, amanhã eu vou ter outra mentira, depois da manhã outra mentira, depois da manhã outra mentira, e assim sucessivamente vai crescendo. O que eu tenho que fazer é me arrepender o mais rápido possível, cair de joelho diante de Deus e pedir e suplicar por perdão. Eu cometi o pecado lá, eu passei, como o Leonel falou, eu passei na rua, vi alguma coisa que me deu desejo, eu tenho que levar, repreender aquele pensamento e chegar e pedir para Deus, Senhor, me perdoa por esse pensamento. Essa é a forma de agir que eu tenho que ter. É o Ivanir que está falando, não a Grazi, tá usando o Facebook dela, daí ele só comentou aqui. Amém. Valeu pela participação, porque a galera tá meio quieta hoje, e daí tu já deu uma animada, né? Já deu uma... Então assim, por esses motivos das pessoas ser assim, a igreja hoje está muito carente de servos santos, servos santificados. Terceiro fato, as consequências do pecado foram e são desastrosas na nossa vida. Sabe, o pecado foi o que o Ivanir falou aí agora. O pecado não regenerado traz a perdição eterna. Sabe, então assim, todas as vezes, por isso que às vezes eu digo assim, eu não sou o centro das atenções de Cristo. Eu não sou a menina dos olhos de Cristo que ele cuida de mim. Eu sou um pecador, um devasso, um depravado que foi regenerado por Cristo. Eu fui regenerado, ou seja, por eu ser regenerado eu já não tenho mais condenação eterna. Já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Ou seja, no momento que eu estou em Cristo, eu paro de pecar. Eu paro de pecar ao menos... por gosto. Os meus pecados hoje são pecados que eu caio e não pecados que eu alimento, entende? É esse tipo de coisa. O próprio texto diz para nós, esse texto que nós lemos, se tu não corta o teu olho, arranca o teu olho, corta a tua mão, porque é melhor tu entrar nos céus sem uma parte do teu corpo do que tu ir para o fogo eterno. E Marcos 9 fala para nós que a perdição que a perdição é o lugar para onde vão os perdidos, é um lugar onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Apocalipse retrata para nós que é um lago de fogo e enxofre. Mateus 5 diz para nós que é um lugar que tem tormento eterno. Sabe, se nós conseguíssemos entender isso, que é o fogo eterno, é o lugar onde o bicho não morre e o fogo não se acaba, é o lugar onde arde eternamente em fogo e enxofre, é o lugar onde tem tormento eterno. Isso tudo é consequência do pecado e nós continuamos pecando. Sabe, como é que a gente pode se dizer cristão? Não tem como se dizer cristão. Eu acho que o cara não tem. E além disso, nós temos que ver a consequência que esse pecado trouxe para o nosso Redentor, que trouxe para o nosso Salvador, porque foi por intermédio do nosso pecado, o nosso pecado que levou Cristo para a cruz. Leia lá Isaías 53 para te ver. Que ele mostra para nós que pelas pisaduras, pelas chagas de Cristo nós fomos curados. Tudo que Cristo sofreu foi por causa da nossa culpa, foi por causa do nosso pecado que Cristo suou o sangue lá no Getsemane.
Foi por causa do nosso pecado que ele suportou toda a agonia e todo o sofrimento que ele foi sujeito a isso. Foi por causa do nosso pecado que ele ultrapassou a barreira do sofrimento físico e foi a ponto de morrer para nós. E a ponto de, além de morrer, ainda de ser afastado por Cristo, que a palavra de Deus diz para nós que no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Ou seja, sempre, desde a eternidade, Cristo estava com Deus. E naquele momento, Deus abandonou Cristo por causa do nosso pecado. E nós continuamos pecando. O pecado é gravíssimo. O Mauro comentou: um grande problema em se relacionar com o pecado é que ele engana, resseca e endurece nosso coração. Com isso acabamos perdendo a fé, e sem fé não existe relacionamento com Deus. Eu acho que a gente comentou, hoje o pai falou sobre se a gente está pecando é porque a gente não odeia o pecado o suficiente ou não ama a Deus o suficiente. E a gente até comentou, acho que ele foi, não sei se foi semana passada ou na anterior, que na verdade a gente tem amado o pecado, né? E isso tem nos feito inimigos de Deus, como eu li ontem. Sim. Se a gente segue a nossa natureza, nós somos inimigos de Deus. E a gente tem amado o pecado, a gente tem feito o pecado propositalmente, a gente não tem tropeçado. A gente tem que parar de... Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que a gente precisa parar de dizer: e o meu tropeço de hoje. Cara, tu tropeçou nisso ontem, hoje e vai tropeçar amanhã, isso não é um tropeço, tu tá no chão, velho. Tu tá caído no chão, não tem como tropeçar. Não tem como tropeçar se tu tá no chão, entendeu? A gente precisa se reerguer, a gente precisa reestruturar nosso relacionamento com Cristo e nos afastar do relacionamento com o pecado, como o Mauro falou. E o Evanir também comentou: o grande problema é que hoje em dia nós temos na igreja 30% de seguidores de Cristo e 70% de convencidos de que não são seguidores, sim simpatizantes. Tem muito simpatizante na igreja, principalmente fora da igreja, né? Tem muito cristão, entre aspas, aqui eu faria, mas eu estou atrás da câmera, muito cristão desigrejado que está mais para simpatizante da Bíblia do que para cristão, né? Porque não segue a Bíblia, diz que segue a Cristo, mas distorce tudo que é falado. O Mauro uma vez fez uma pregação ali na Igreja Batista de Forquilinhas a respeito disso. Nós temos Cristo está na nossa vida ou nós simplesmente adicionamos? É isso, né, Mauro? Confirma para mim se foi essa pregação. Às vezes nós temos adicionado Cristo na nossa vida e não temos Cristo na nossa vida. Ou seja, Cristo um adicional, não. É um adicional, por exemplo, se Cristo fosse um carro, ele não é uma parte do carro, ele é um acessório. Nós temos usado Cristo como acessório na vida da gente. Nós usamos Cristo, como eu costumo dizer, Cristo é o nosso pezinho de coelho, ele nos dá sorte. Eu não sou o servo de Cristo, mas Cristo é o meu servo. Eu uso ele para me livrar de problema, entende? É isso que eu vejo na igreja hoje. Eu vejo no mundo inteiro hoje isso, sabe? Pessoas usando o nome de Cristo em vão, sabe? Essa é a realidade. E quando o Mauro falou aí a respeito que eu me esqueci. Relacionado ao pecado? Que a gente se relaciona com o pecado, que nós nos relacionamos por causa que nós temos um amor tão grande, que nós já falamos, nós temos um amor tão grande pela nossa vida, que nós deixamos de lado a vida cristã. Ou seja, nós somos mais amantes de si mesmo do que amantes de Deus. Então, infelizmente, nunca nós vamos conseguir chegar a lugar nenhum dessa forma. Ou seja, vamos chegar no fogo eterno, Deus livre, cara. Mauro respondeu aqui, ele disse que não podemos adicionar, temos que submeter a nossa vida a Cristo. É isso aí. Foi uma pregação que o Mauro fez para ver, Mauro, tô bom de memória ainda. O Zé Bruno, ele tem uma pregação onde ele fala que a gente precisa parar de pedir para Deus entrar e arrumar a nossa vida, porque a gente tem que parar de achar que a gente tem vida fora dele. Não existe vida fora de Cristo. Cristo é a vida. Então, se a gente não tem Cristo, a gente não tem vida. Não tem o que arrumar se a gente não tem vida. A gente tem uma morte, a gente está vivendo uma morte. A gente está vivendo uma estrada para a morte. E se a gente não, como eu falei ontem, se a gente não clamar por misericórdia e por redenção do Cristo que morreu pelos pecadores na cruz, nós vamos chegar no fim dessa estrada para a morte e vamos morrer.
Gente, infelizmente eu acho que eu não vou conseguir terminar de novo. Esse aí nós vamos ter que terminar a semana que vem, porque já é 9h30, já passou a nossa hora. Então assim, eu tenho 3 pontos para falar. Eu recém falei de 1 ponto, tá? Então não vai ter como a gente conversar. Então, o que eu quero que vocês entendam nessa parte que nós falamos hoje, que nós devemos detestar o pecado, sabe? Nós temos que não podemos ser ignorantes a respeito do pecado. Nós temos que detestar com todas as nossas forças, com toda a força do nosso ser. É isso que nós temos que fazer. Por isso que a Bíblia fala para nós assim, ó, bem-aventurados os que choram, porque eles choram por causa da insignificância. Eles choram por causa que eu vejo Paulo lá, se vocês quiserem depois ler aí na casa de vocês, de novo, Romanos 7, eu acho que é do versículo 14 em diante que fala a respeito disso, que ele diz que já não o pecado que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Leia do Romanos 7, do 14 em diante, se eu não me engano é isso, que ele fala a respeito disso, que ele tem horror a isso. E no último versículo ele diz assim: quem me livrará do corpo dessa morte? E aí no primeiro versículo do 8 ele dá a solução, que diz assim: já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Aí leia do 8 até do 8:1 até o 10. Até o 10. Eu li ontem até o 10. Que ele fala, aí ele fala, então leia do capítulo 7, versículo 14 até o 8:10. Leia isso hoje, faça um devocional a respeito disso e tu vai ver a tristeza que Paulo tem, no 7, a tristeza que Paulo mostra em pecar, o sofrimento que ele tem por causa do pecado e a redenção que ele tem por causa da salvação que Cristo trouxe para ele. Então assim, isso é maravilhoso. Por isso, bem-aventurado aqueles que choram. Por isso, bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça. Por isso, bem-aventurado aqueles que são pacificadores, aqueles que são misericordiosos. Por isso que nós temos que entender que o Sermão do Monte, ele não se resume a um versículo, mas ele é 3 capítulos que nós temos que colocar em prática. E nós não conseguimos chegar nem na metade ainda. Nós estamos a recém no 5 ainda, nós ainda temos o resto dos 5, nós temos o 6 inteiro e o 7 inteiro para estudar ainda. Então assim, hoje nós vamos parar por aqui para que a gente entenda o que essa passagem quer dizer para nós, assim, que diz assim, ó: se teu olho te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois é melhor que tu perca os teus membros do que teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a fora e tira para longe de ti, porque é melhor que os teus membros se percam do que todo o teu corpo seja lançado no fogo do inferno. Que nós tenhamos esse pensamento. Tem algum? Tem alguns aqui. A Grazi, quer dizer, provavelmente o Ivanildo comentou que Cristo muitas vezes é usado quando estamos em problemas. E quando estamos bem, não precisamos mais dele. Esquecemos dele. Às vezes até o contrário, né? É mais raro, mas tem muita gente que está em momentos bons e está seguindo a Cristo. E se acontece alguma coisa ruim, começa a questionar, né? Então tem muito esses dois lados. A nossa fé é baseada nos nossos momentos, não é uma fé de verdade, né? A gente busca um amuleto, como o pai falou. Na realidade, a gente não vive. Eu já vi gente, eu já vi pessoas que se afastaram de Deus por a perda de um ente querido. Assim, então entristeceu e se afastou de Deus. Ao contrário, porque às vezes a gente diz, quando eu estou com um problema eu busco a Deus. Tem gente que às vezes quando chega num problema grande, se afasta de Deus. O Lewis, no livro dele chamado Cristianismo Puro e Simples, ele estava citando política, né? Naquela época já tinha bastante discussão, foi escrito depois da Segunda Guerra, então já tinha muita discussão entre esquerda e direita. E ele disse assim que muita gente de esquerda usa o evangelho para tentar justificar e dizer que o pessoal da direita está pecando. E o pessoal da direita faz exatamente o contrário. Daí ele diz assim,
por que a gente tem usado a palavra de Deus para sustentar os nossos pensamentos e não para tentar justificar nossos pensamentos e não usado os nossos pensamentos para seguir a Deus. A gente tem usado Deus como a gente tem adicionado Deus aos nossos pensamentos e não submetido os nossos pensamentos a Deus, como o Mauro... Nós temos usado a palavra de Deus para rechaçar o que nós queremos. Exatamente. Ao invés de nós mudar a nossa vida por causa da palavra de Deus, não. Eu pego a palavra, eu quero fazer alguma coisa, eu vou lá no Google e jogo no Google, eu preciso de um versículo bíblico para eu conseguir dar sustentação a esse meu desejo. Eu vejo isso, infelizmente, hoje em pregações. Pastores vão na igreja, vão lá e têm uma ideia e vão no Google buscar coisas que provem a ideia dele, ao invés de pegar a Bíblia e falar o que a Bíblia fala. E é muito simples a gente fugir disso, né? Porque ontem eu estava pesquisando versículos que falassem sobre dependência, né? E eu pesquisei, realmente, eu fiz isso. Eu fui no Google e pesquisei momentos isso não é errado, tá? Tu ir no Google pesquisar lá, não é errado. Só que o que eu fiz? Eu pesquisei os versículos e eles estavam assim, ó. Versículo, livro tal, capítulo tal, versículo tal. E eu pegava os versículos e lia o contexto inteiro dos versículos. E dava errado? Não dava, nenhum deu errado. Só que eu precisei justificar para as pessoas não pensarem que o que eu estava falando servia para qualquer situação. Por exemplo, teve um que era de Êxodo 4 alguma coisa, que estava falando assim, ó, vocês não precisam fazer nada, Deus vai lutar por vocês. Só que o que acontece? Eu li todo o contexto e o que Deus estava falando. Vocês são o meu povo e eu vou tirar vocês do Egito. Vocês não vão precisar fazer nada, eu vou fazer tudo. O que eu falei na live, eu contextualizei. Disse assim, ó, quando Deus queria libertar o povo dele do Egito, ele disse... Vocês não vão precisar fazer nada, eu vou fazer tudo. Tu não precisa mentir. Tu não precisa esconder o que está acontecendo. A questão ali era mostrar que o Deus cuida do povo dele. Naquela situação o povo não precisou fazer nada. Às vezes a gente vai precisar fazer alguma coisa. Mas é para mostrar que quem faz a obra é Deus. A gente está aqui como dependentes dele, né? A gente só precisa entender que a gente não precisa fugir. Às vezes o versículo que a gente quer não é o mais adequado para aquilo, porque o contexto é diferente, mas se a gente explicar o contexto já vai fazer algum sentido, ou a gente pode procurar outro versículo que dentro do próprio contexto ele consiga falar aquilo, ou a gente entender que a gente está errado também. Isso, às vezes a gente procura um troço que não existe, entende? Eu quero me pegar aquela palavra para usar de acordo com o que eu quero, né? E isso não pode ser feito. Eu tenho que fazer as coisas de acordo com o que a Bíblia está dizendo. Então, quando a gente quiser fazer alguma pregação, nós temos que pregar a palavra de Deus e não os nossos pensamentos. O achismo não existe. No momento que nós colocarmos o achismo dentro da Bíblia, nós vamos fazer coisas erradas e nós vamos nos tornar falsos mestres. Nós temos que ter um cuidado imenso, grandioso. Nós que falamos a respeito da palavra de Deus, temos que ter um cuidado grandioso a respeito disso. Meus queridos, eu acho que nós vamos ficar por aqui. A semana que vem a gente continua de novo. Nós vamos continuar a respeito da mortificação do pecado. Agora no final vocês se empolgarem e começarem a comentar e não vai dar tempo de ler tudo. Lê aí. Mas na próxima semana tenta chegar mais cedo e comentar desde o começo que daí a gente... Lê aí, Léo. Eu vou tentar ler tudo aqui. Pelo menos dar uma lida, né? Se falhar algum, perdoe, né? Que é na correria aqui. O Mauro comentou, se o pecado endurece e vai enfraquecendo a fé, o contrário disso é a palavra de Deus. Yes. Pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Daí ele citou o livro de Hebreus que fala muito sobre fé. Ele disse, recomendo estudar bastante Hebreus também. A respeito do que tu falou, acho que eu acho que é Romanos 9:15, tá? Mas daí vocês olham, se não for, é só digitar no Google lá que vocês vão ver. Que diz assim, ó, não depende de quem quer nem de quem corre, mas é de Deus que se compadece. Que tu falou a respeito da passagem ali de fazer o... De quem luta é Deus. Quem luta é... O Ivanir comentou, é que fazer o que Jesus Cristo disse é muito difícil. Ele falou, aquele que quiser vir após mim, pegue sua cruz e siga-me. Ninguém quer pegar a sua cruz. Cada um quer fazer o que quer, né? Pegar a cruz e seguir Jesus é negar tudo o que aprendi e viver de acordo com a palavra de Deus. É isso mesmo.
eu sigo bastante pessoas como o Zé Bruno e o Ed René, que os dois costumam dizer de maneiras diferentes que a maior inimiga da religiosidade é a Bíblia. Porque a Bíblia vai matar a tua religiosidade. O maior inimigo da religiosidade no tempo de Cristo era o próprio Cristo. Ele era judeu e ele não fugia da religião dele, mas ele fugia da religiosidade, né? Ele fugia dessa aparência de querer mostrar religiosidade. Não, ele seguia a palavra e não a religiosidade da época. É isso que ele combateu, né? No versículo lá que nós lemos, no 20, né? Isso. Se a nossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, cara, nós não somos nada. Por isso que a gente tem que entender que a gente é pecador e que a gente não pode... eu li ontem Tito 3 e eu acho muito importante a gente entender esse capítulo, porque ele fala que a gente não pode julgar os outros porque a gente já esteve no lugar deles. Outrora fomos escravos também do pecado, e daí ele fala que quem nos libertou é Cristo. Então, se a gente foi liberto por Cristo, por que a gente está se vangloriando? Por que a gente está se achando melhor que os outros se a gente é igual a eles? A gente é pecador regenerado, e se eles não foram regenerados ainda é porque faltou alguém levar a palavra de Cristo para eles. E a culpa é nossa. E a culpa é nossa. Daí a gente vai pagar por isso. Eu tava vendo a live lá, só que é bem atrasado como chega, daí eu queria fazer um comentário, só que eu achei que a live já tinha acabado, por isso que eu vim aqui fazer o comentário, só para garantir que ia entrar. Mas é que lá onde eu estava assistindo, o padre falou sobre não dá para colocar o achismo, né? A gente tem que saber da palavra. E daí eu queria muito colocar o trecho da música dos Arrais, que diz: não fale que o conhece se o esquece em cada esquina, e não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra, entendeu? Deus não tá nas ondas de fé que tu tem, que numa semana tu tá super crente, na outra semana tu esquece quem ele é. E aí naquela semana que tu tá super crente, tu fala sobre Deus, mas tu não tá lendo a palavra, tu só tá falando o teu achismo, né? Então tu não pode falar que tu conhece ele e não pode falar que tu encontra ele nas tuas ondas de fé e não na palavra. A gente sempre tem que estar lendo a palavra, porque é ali que está Deus, e é ali que está o Evangelho, é ali que está tudo. O problema é que hoje em dia nós vemos pessoas vivendo em emoção, não em espírito. Ou seja, isso que daí dá a onda, né? Então, assim, é o crente, lá antigamente a gente brincava que era o crente ioiô, né? Às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo, às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo. O crente que é crente, ele vive uma constância, ele é constante. Por isso que eu falei a respeito já vi muitas pessoas que, por exemplo, perde um ente querido, se afasta de Deus. Ou seja, a tristeza afasta ele de Deus. Já vi muito crente que ganhou um dinheiro e se afasta de Deus. Aí chega no momento bom, ele se afasta de Deus. Eu acho que o crente, ele é crente no momento ruim e ele é crente no momento bom. Por quê? Porque independe da situação. O interessante dele é Cristo. Não necessariamente que a gente vai ser crente da mesma maneira ou fazer as mesmas coisas. A questão é, a fé não vai ficar indo e voltando. Né? Por exemplo, eu estava conversando muito com o pai sobre isso. Tem momentos que a gente se sente muito próximo no relacionamento, mas que a gente tá muito pra oração, sabe? E tem momentos que a gente não... tem dificuldade pra orar, mas a gente tá com sede da palavra. E a gente precisa desses dois momentos. Sim. A gente precisa ter um relacionamento mais perto. É óbvio que a gente tem que tentar balancear, né? A gente não pode justificar a gente estar mais para estudo para parar de orar. E nem a gente estar mais para oração para parar de ler a palavra. A gente precisa balancear os dois. Mas é muito bom a gente ver como é que a gente está se sentindo. Se a gente está sedento pela palavra, vamos incentivar isso em nós. Faz uma oração e começa a ler, e termina de ler e faz uma oração de novo. A gente vai estar praticando a oração e incentivando esse momento que a gente está com sede da palavra. Eu acho que é muito bom a gente aprender a entender que a nossa fé tem momentos diferentes. O ser humano, ele é de momentos, mas o que não pode ir e voltar, o que não pode ser o ioiô é a fé. A gente não pode deixar momentos abalarem a nossa fé. O negócio é nós fazermos isso, andarmos conforme Cristo andou. Amém? Semana que vem nós continuamos. Só para lembrar, amanhã às 21h30 nós temos live dos jovens. Acho que amanhã, se eu não me engano, vai ser a live das meninas. Vai ser 3 meninas conversando a respeito de redes sociais. A respeito de redes sociais. Nós tivemos isso no sábado, nas quarta passada, a respeito que os casais falaram a respeito de redes sociais de casais. E amanhã os jovens vão falar a respeito de redes sociais.
Quinta-feira nós vamos ter culto na igreja, e é onde vai passar a live. Vai começar o culto às 8 horas, mas a gravação da live começa mais ou menos 8h20, 8h25 mais ou menos. Sexta-feira nós temos palestra de empreendedorismo. Acertei? Não, errei. Empreendedorismo. Nasceu, é uma coisa assim. Então, para a gente ensinar, porque a palavra de Deus para nós que nem só de pão vive o homem, mas ele vive de pão, ele necessita de pão. Então nós queremos ensinar vocês a pescar. Então sexta-feira vamos ter uma live sobre empreendedorismo. Sábado nós temos a live de casais, vai ser uma live bastante gostosa, vai ser uma live caseira, vai ser bem legal, participe da live de casais. Domingo às 18h30 nós temos culto na igreja, e nós vamos fazer a live igual. Segunda-feira, Salmo 119 às 21h30, e terça-feira que vem de novo nós vamos terminar isso que nós começamos hoje. É complicado, um cara que não consegue falar um versículo em 1 hora tá difícil, né? 1h30, tá? Santo. Já é, vamos lá. Vamos fazer uma oração final para nós, e assim nós acabamos a live. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que tu tem nos dado de aprender junto uns com os outros, em comunhão, mesmo nesse momento de pandemia. Que tu continue nos dando vontade de aprender, sede e meios para conseguir aprender juntos, aprender em comunhão. Que tu continue nos guiando nossos passos, guiando nossos pensamentos e nos fazendo cada vez mais próximos de ti. Nos guia, nos dê sabedoria, Pai, para lidar com esse momento que o mundo está passando, para lidar com os nossos pecados, para lutar contra eles, que o Teu Espírito nos dê força para lutar contra eles, porque somente o Teu Espírito pode nos convencer do pecado e nos ajudar a combatê-lo. Que nós possamos nos submeter a Ti e não tentar Te adicionar como se Tu fosse apenas um amuleto ou algo assim. Que Tu seja o Senhor das nossas vidas. Amém. É isso que eu Te peço essa noite, Pai. Em nome do Teu Filho. Amém. Amém. Então tá, gurizada, participem mais. Hoje vocês entraram no fim e participaram entre as 21h30. Lá às 21h30 a gente vai conversando. Então na segunda, terça, quarta, sexta e sábado a gente começa às 21h30 e vocês podem participar. Aí na quinta e no domingo se torna difícil por causa que é na igreja a participação de vocês. Mas durante esses dias a participação é muito interessante. Vai ser lida a maioria dos comentários. Tenta ler tudo. A gente tenta ler todos. Alguma coisa que a gente não viu. Meus queridos, fiquem em paz e até amanhã, se Deus quiser, às 9h30. Deus abençoe.